Que assim nós possamos com alegria meditar na palavra de Deus. Deus abençoe a cada um que saiu da sua casa, foi corajoso, sentiu esse impulsionamento de Deus. Eu sei que aqui Deus já nos envolveu. Eu estou com uma paz enorme. É muito bom, meus irmãos, a gente está aqui reunido para estar se sentindo a presença de Deus, sendo com nossos irmãos. Na verdade, pelo menos eu gosto, eu chego, cumprimento um, cumprimento o outro. Deus abençoe, com as coisas. Né? E a gente vai juntos, meus irmãos, nos ajudando. A gente está caminhando para esse lugar tão maravilhoso que é morar ao lado de Deus. Mais uma palavra de Deus, né? Porque o tempo é curto para a gente não quer assim se aproveitar da boa vontade dos irmãos. Mas Reis 17, a partir do versículo 24, eu vou falar ali depois do contexto rapidamente, mas essa noite eu quero falar, meus irmãos, sobre a verdadeira adoração, tá? Então eu creio que Deus vai nos dar muita direção nessa noite. Amém. Nós ouvimos esses hinos maravilhosos, confirmações de Deus, e a verdadeira adoração é essencial para as nossas vidas. Eu quero, em nome de Jesus, compartilhar algo aqui nessa noite sobre esse tema. 17, 24, acharam aí? Amém? Diz assim: o rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Serfaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas. Isso aí. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. E assim que chegaram, esses estrangeiros não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso enviaram uma mensagem ao rei da Síria: o povo que o Senhor deportou para a cidade de Samaria não conhece os costumes do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhece as suas exigências. Então o rei da Síria deu essa ordem: envie um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará os novos habitantes os costumes dos deuses da terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel, ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Amém? Então se assenta. Ficou bastante tempo de pé aí para não cansar ninguém. Meus irmãos, eu abro essa questão que eu levantei aqui nessa noite a partir desse texto tão peculiar. Eu estava saindo de casa, comentei com a Jéssica a respeito disso aqui. Que coisa interessante isso aqui. Chamou minha atenção, fisgou meu coração. O que acontece aqui, meus irmãos? Nós vamos ver que o último rei aqui, desse deportamento do povo, foi Oséias, Samaria, capital de... Esse rei, ele não seguiu, assim, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, e ele foi um rei mau. A própria Bíblia vai dizer lá no comecinho do capítulo 17. O que acontece? Ele não olha para Deus, ele não adora a Deus, ele vai, e para poder vencer ali o rei de Samaria, ou melhor, o assírio, o rei assírio, esse rei Oséias, ele vai e faz uma aliança com quem? Com Deus? Não. Ele faz uma aliança com o rei egípcio. Olha só, vamos lá, vamos nos unir. E quando o rei assírio descobre isso, ele vem e aí bota ele como prisioneiro. Ele vem e acaba com a cidade, e assim deporta o povo para a Síria. E agora a cidade fica vazia. O que ele faz? Característico das intervenções militares antigamente, e que hoje não é diferente. Que a guerra, meus irmãos, quando ela é material, ela é de resistência. Mas quando ela é ideológica, aí a coisa é sutil. E nós hoje no Brasil, nós vivemos essa guerra ideológica. Tubarão não é tão agressivo quanto Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Minas Gerais é um dos estados mais violentos do mundo. Então a gente está vivendo em guerra, na verdade. Mas guerra, a gente não sabe que a gente está na nossa vidinha, né? A gente vai trabalhar, volta e aquelas coisas. Então a gente não está prestando atenção nessas questões. Mas a gente está em guerra. Mas essa guerra não tão aparente. Mas a ideológica que nós estamos, ela é claríssima. Principalmente para você que tem seus filhos na escola, você percebe, principalmente os mais novos, você percebe o que eles vão tentando inculcar, essa é a palavra, né? Colocar na cabeça. Inculcar é isso. É uma palavra antiga, mas ela é muito boa para ilustrar. Eles colocam dentro da cabeça aquilo que eles pensam. E aqui nessa época, o que o rei assírio vai fazer? Mesma coisa. Ele vai trazer povos de várias culturas diferentes e vai colocar lá na terra onde é o povo de Israel. Só que o que acontece, a gente leu aqui, meus irmãos? Quando eles chegaram lá, Deus tinha um projeto, Deus tinha ensinamentos para trazer, na verdade, tanto que está escrito aqui para nós até hoje. E quando eles chegam na terra e habitam ali a terra, leões surgem. Olha só, meus irmãos, leões. Leão é um animal feroz, força descomunal.
né? Não é à toa que eles chamam de rei da selva, etc. Esse pode ser a figura do leão acima, né? O próprio Jesus é o leão da tribo de Judá pela força que o leão tem. E leão vem e acaba ali matando alguns desses habitantes. E alguém de lá, ele repara e manda uma mensagem para o rei: olha só, isso está acontecendo, sabe por quê? Porque aqui, o povo de Israel, e o Deus deles tem algumas características, alguma forma de adoração que a gente acabou de ler, né? Só repetindo aqui para ficar mais claro. Ele: não, então tá bom, vou pegar um dos exilados aqui e vou mandar de volta algum sacerdote para ensinar eles, ensinar, meus irmãos, a adorar, a conduzir a Deus o culto, a ter uma vida com Deus. E, meus irmãos, claro que a gente vê por aí hoje, os leões estão tragando as pessoas por aí. Porém, nós vemos que há muita destruição no meio das nossas igrejas. Eu falo igreja geral, né? Tem aqui a Assembleia aqui, tem uma outra para lá, e etc. Igrejas, tá? Tem a presbiteriana, a batista, os irmãos conhecem. Mas nas nossas igrejas, no geral, muitas, meus irmãos, estão estraçalhadas. Por quê? Porque não entenderam, ou foram conduzidas, ou não pararam para refletir, não pararam para pensar na adoração que Deus pede. Por isso que eu intitulei hoje para a gente refletir sobre a verdadeira adoração. E abrindo com esse texto aqui, a gente conhece, a gente tem certeza que não é invenção minha, não é invenção de livro nenhum, é a própria Bíblia dizendo assim: existe um jeito de adorar a Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Não é verdade? Existe uma forma de se direcionar a Deus, de estar reunidos, e assim por diante. E aqui a gente vê, meus irmãos, assim com clareza descomunal, que é necessário mesmo a gente estar de acordo com a palavra de Deus. Bom, então, para a gente entender essa oração, eu quero usar aqui de um mecanismo bem simples, para a gente entender de uma forma assim bem clara. O que a gente faz? Quando a gente quer saber que é uma coisa verdadeira e outra é falsa, qual é a melhor maneira de fazer isso? Eu pensei lá em casa que a melhor maneira é a gente colocar uma da outra, não é verdade? Se eu quero saber se uma coisa é falsa ou não, eu vou pegar uma verdadeira, é a coisa mais fácil. Eu pego a verdadeira, boto aqui, eu boto a falsificando aqui. E aí eu vou comparar as duas. E sabe o que acontece, meus irmãos? A Bíblia faz isso. Quando Deus vai se apresentar ao povo, Ele vai falar a respeito da adoração, isso vai começar onde? Vamos lá, quem tem lembrança aí? O povo de Israel, ele nasce na saída do Egito. Não é verdade? Por isso que a gente vai até os patriarcas, para simbolizar ali o meio tribal deles. E aí quando eles entram no Egito e depois saem do Egito, a gente chega lá em Êxodo 20, na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20. Lá diante daquela maravilhosa apresentação de Deus no Monte Sinai, você lê em casa depois com calma, um estímulo para você ler mais a Bíblia em casa. Mas lá Deus se apresenta de uma forma estrondosa, gloriosa. Vamos dizer assim, um spoiler para você, né? Só um adiantamento da notícia. O que acontece? Deus pede para Moisés botar assim limites, porque se o povo chegasse muito perto do monte, ia ser fulminado, consumido pelo fogo. Deus estava demonstrando a glória dele, e diante daquela manifestação da glória de Deus, aí Deus vai ensinar eles sobre adoração. Irmãos, quando Deus vai falar sobre adoração, isso é um dos primeiros mandamentos. A gente conhece o seu Deus sobre todas as coisas. É o resumo, na verdade, né? Que a gente não vai ter imagem diante de nós, porque somente o Senhor Deus é o nosso Deus. E quando Ele vai se apresentar para o povo de Israel, quando Moisés ouve instruções de Deus, o que se vê, meus irmãos, é uma coisa extraordinária. Vamos lá abrir a Bíblia? Eu quero pegar Deuteronômio capítulo 4, versículos 15 a 18. Que lá em Êxodo 20 é feito isso, a respeito das tábuas da lei. Mas em Deuteronômio, aqui esse Deuteronômio, meus irmãos, é repetição. Por isso que muita coisa você vê em Deuteronômio, está lá em Êxodo, Levítico, porque Deuteronômio é repetição. Então, aqui, eu achei interessante a forma que Moisés ele utiliza para escrever. Capítulo 4, versículo 15 ao 18. Olha só o que ele vai falar aqui. Guardai, pois, com muita diligência as vossas almas. Está assim na tradução de vocês também? Essa é o meio da revista corrigida. É um pouco mais antiga, digamos assim. A minha, que é a NVT, ela traz um pouquinho diferente. Ela fala assim: tenha muito cuidado. Cuidado com o quê? No dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo do Monte Sinai, vocês não viram forma alguma, ou seja, não tinha uma forma de Deus. Ele fala assim, olha só, portanto, não se corrompam, fazendo ídolos de qualquer forma,
seja de homem, de mulher, de animal terrestre, ave do céu, animal que rasteja pelo chão, peixe na profundidade dos mares. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua, as estrelas, todos os exércitos, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorar. O Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Lembre-se que o Senhor os libertou do Egito, uma família difundir o ferro, para torná-los seu povo, sua propriedade especial, como hoje se vê. Imagine, meus irmãos, o povo na terra prometida. Moisés repete: não esqueçam de onde vocês saíram, e não façam para vocês imagens. Meus irmãos, aqui há um grande erro nosso, de achar que você talvez na sua mente já estava apontando, é verdade, fulano e tal faz assim. Mas, meus irmãos, isso aqui é uma coisa muito mais profunda. E no Antigo Testamento Deus já estava mostrando isso para nós. Porque quando Moisés ele começa a falar assim, meus irmãos, tem cuidado, guardai, pois, com diligência as vossas almas. Moisés está dizendo que a adoração, meus irmãos, é muito mais que uma coisa externa. A adoração é o que está no nosso coração. Meus irmãos, nosso coração, eu já falei isso, frase de Lutero, é uma fábrica de ídolos. Meus irmãos, você não precisa de bezerro de ouro hoje para ser idólatra. Porque a partir do momento que qualquer outra coisa na sua vida toma um lugar próprio, específico, unicamente digno do lugar de Deus, isso é idolatria. Então, quando Deus vai falar de adoração para o povo, Ele bota o antinome, Ele bota o oposto, Ele bota o que é o avesso. Ele fala, olha só, adorar a Deus, então você não pode ter diante de você nada, nem animais, nem a criação, as questões das luzes celestes, nem homem, nem mulher, nada pode ocupar o lugar de Deus no seu coração. E para a gente falar de adoração, meus irmãos, nós temos que refletir sobre o nosso coração. E aqui coração, você sabe que não é esse músculo aqui que pulsona, não. Estou falando do seu interior, do seu sentimento, dos pensamentos, do profundo da sua alma mesmo. Guardai, pois, vossa alma. Nós devemos, diante de Deus, nos guardar de cair na tentação de colocar diante de Deus qualquer outra coisa que não seja esse louvor e honra e glória que é digna somente a Ele. Meu irmão, essa palavra é interessante, que Josué ele vai repetir. Lembra de Josué? Quem que é Josué? Sucessor de Moisés, isso. Se os irmãos não dominem aí, meus irmãos. Então o sucessor de Moisés é Josué. E Josué vem, meus irmãos, dessa linhagem, dessa instrução, ele vai fazer o quê? Repetir as palavras de Josué 23 e 11. Olha só, e é muito interessante que ele vai falar assim, aguardai as vossas almas. E aqui, meus irmãos, a gente pode traduzir de uma forma muito mais simples de a gente entender a expressão. Porque quando eu falo para você, guarda a tua alma, é difícil alcançar essa imagem. É difícil, meus irmãos. É uma abstração enorme. Porém, lá em Josué 23 e 11, Josué vai repetir a mesma expressão no hebraico, só que a gente tem uma tradução um pouquinho diferente, consegue entender esse conceito. Ele vai dizer, olha só, portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor, seu Deus. Aleluia. Rodrigo, como que eu guardo a minha alma? Eu me dedico, eu me esforço, eu me empenho a amar o Senhor, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso é adoração, meus irmãos. Amém. Adoração, se você for olhar nos dicionários, você vai entender que a adoração, ela vai falar de um amor profundo, de um amor extremado. Então adorar, meus, é ter algo no papel acima de qualquer outra coisa na sua vida. E vocês já repararam, meus irmãos, que a gente não tem a imagem de nenhuma cobra diante de nós, a gente não tem nenhuma escultura diante de nós, mas o nosso coração, muitas vezes, meus irmãos, é uma sala, um salão cheio de ídolos. Você já reparou nisso? Todos nós, meus irmãos, andamos nesse caminho, a gente tem que se cuidar todos os dias. Que daqui pode acontecer algumas coisas, como a gente leu, não faça imagem de homem ou mulher diante de ti. E eu falo para você e falo para mim também, que nós não venhamos colocar nós, meus queridos, como centro da nossa existência. Estou falando do quê? Orgulho. Estou falando do quê?
egocentrismo. Fala da psicologia que hoje ficou habitual para todo mundo entende o que é uma pessoa voltada para ela mesma. Já pensou, meus irmãos, casar com uma pessoa egocêntrica? Já pensou conviver, ter uma amizade com uma pessoa orgulhosa? Ela está ali do teu lado só para comparar e se achar maior do que você por causa do orgulho. Como a Bíblia vai dizer nos profetas, eu gosto muito dessa ilustração, o seu Deus é o seu ventre. É aquele que olha para o próprio umbigo só. Ele é incapaz de ver a pessoa sofrendo ao lado dele. Ele olha só para o próprio umbigo. Guardai a vossa alma. Glória a Deus, aleluia. Que jamais, meus irmãos, devemos pintar a nossa própria imagem como um Deus no nosso coração. Que o Senhor nosso Deus, Pai Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, seja o único entronizado nos nossos corações. Mas aí eles vão dizendo, e vão dizer, olha, Senhor, não faça nenhuma imagem de animal, nada disso, que esteja, que voa, etc. O que está querendo dizer, meus irmãos? As pessoas que são apegadas à materialidade, para elas o centro da vida, meus irmãos, está em ter, em reter, em controlar as circunstâncias, estar tudo debaixo da vontade dela. Isso, meus irmãos, é o símbolo do nosso coração hoje. Claro que você não tem na tua casa lá uma imagem de uma águia, claro que não, você não se prostra e adora, mas quantas vezes as suas decisões, seus planos, os nossos projetos são pautados, meus irmãos, nesse ídolo do coração, que é o ídolo, meus irmãos, de estarmos com as raízes tão profundas nessa terra, que corremos o risco de Jesus Cristo voltar. Esse é o perigo. Mas a coisa vai um pouquinho mais adiante. Eu queria só pincelar, porque eu sei que você disse, mas às vezes você não foi instruído. Ele vai falar a respeito dos luminares, da lua, das estrelas. E você já parou para conhecer a pessoa que fala assim, pois é, mas aquele dali é de escorpião. Você já ouviu? Eu falo assim, não, justifica, a pessoa é grossa, é um monstro, não é nem um ser humano. Não, é o signo dela. Ou então aquele, não sei, vai no consultório, às vezes que hoje em dia é difícil ter assinatura de jornal, né? Antigamente era mais comum. Mas o crente, ele vai no consultório, lá, ele vai dar um jornalzinho, e vai logo naquela paginazinha lá, vamos dar uma olhadinha aqui, o que tem no horóscopo? Ele olha lá, pois é, hoje é um bom dia para isso. Hoje tomar cuidado com as pessoas que vêm falar comigo. Opa, meus irmãos, patria. Como se isso fosse governar algo na sua vida. Em nome de Cristo Jesus, tem essa clareza que não há nada, porque a própria Bíblia nos fala, foi o próprio Deus que os criou e o deu a todos os povos da terra. Amém. O sol não tem nada demais, mas é um sol, um luminar, estático, não tem vida em si mesmo, é inanimado. Deus deu para iluminar a terra, amém. A lua, a noite, as marés, tudo Deus deu para toda a terra. Então, meus irmãos, não tem como um cristão, não tem compatibilidade com isso, entenda? Viver de uma forma que isso adiante. A gente vê que essa questão... não está funcionando? Achei que não estava. A gente vê que a questão de adoração, ela vai no profundo da nossa existência. Resumindo aqui esse ponto que a gente viu aqui em Deuteronômio, a gente vai entender, meus irmãos, que a adoração, primeira coisa, é um movimento. Não, irmão Tony, fica na benção. Tranquilo, deixar. Não, deixa aí, é mais difícil de controlar isso aí. Deixa, irmão. Pode deixar. Tá fresquinho? Porque eu estou me movimentando muito e a gente acaba transpirando mesmo. Então, meus irmãos, adoração é movimento. Amém? Adoração é movimento e pede intencionalidade. O que é isso, meus irmãos? Eu não adoro sem entender. Lembra o que Paulo fala lá na frente? Nosso culto é um culto racional. Eu venho aqui, eu adoro a Deus, eu glorifico a Deus, mas eu faço tudo isso, meus irmãos, com intenção. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo aqui. Não é simplesmente dar glória a Deus. Vocês já passaram por um lugar que é assim? A pessoa não está nem entendendo o que ela está fazendo, meus irmãos. Adora, mas adora com intencionalidade. Claro que pode dar um glória a Deus, aleluia, do jeito que você quiser, mas com certeza no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas com intenção, com consciência disso. Adoração é isso. E mais, adoração é movimento, pede intenção e vai muito mais além daquilo que é visível. No campo, meus irmãos, do interior. Por isso nós devemos, meus irmãos, dar nosso coração, sondar, esquadrinhar, é medir. Isso aqui, meus irmãos, é milimétrico.
a entender o que está me movendo. Tem gente que é movida pela raiva, não é verdade? Ou é só eu que gosto de gente assim? Ou é só eu que às vezes posso ser assim? Tem gente que é movida pela raiva. Tem gente que é movida pela inveja. Tem gente que é movida pela tristeza. Sabia disso? E tudo isso, meus irmãos, acontece porque nós não paramos para refletir. Mas a adoração pede, meus irmãos, que tudo isso seja feito com discernimento. Nós vimos aqui em 2 Reis 17 isso, e Deus, meus irmãos, Ele pede essa adoração. E sabe o que é interessante? Eu falei aqui de qual cidade no comecinho? Samaria. Amém? Grava aí. Qual foi a cidade? Samaria. Acho que não. Tá vendo? Porque senão eu largo de uma vez, né? Mas Samaria. Aí, lá no Novo Testamento, vocês estão lembrados de alguém de Samaria que conversou com Jesus? Estão lembrados ou não? Não. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, a mesma mulher desse povo aqui, meus irmãos, que ficou misturado. Por que judeu não é samaritano? Por que eles não consideravam eles parte do povo deles? Por causa dessas questões lá no Antigo Testamento. A gente entende. Por que a mulher falou para Jesus, você sabe, eu sou e está falando comigo, que história é essa, Jesus? Aí lá Jesus vai ensinar para ela, olha só, lá uma vez foi um sacerdote, ele começou a ensinar vocês a adorar a Deus, mas agora eu vou ensinar por completo. Sabe o que Deus está procurando? A hora é agora, adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Aí eu olho para mim e eu vejo que tudo vai se fechando, tudo vai se completando. Então eu tenho certeza que no fim da história Deus vai estar lá, como Ele sempre esteve, no controle, e tudo vai acontecer conforme a sua vontade. E Ele, sabendo todas essas coisas, meus irmãos, que a gente adora com alegria no coração, com certeza. Então, meus queridos, nós devemos ter convicção. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelas suas obras, pela sua glória. Eu queria, meus irmãos, aqui, como a gente já entendeu o que é idolatria, a gente já entendeu o que é adoração, não é verdade? Adoração, o que é mesmo? Eu falei lá dos dicionários, aqui é um amor extremo, é um objeto de maior amor, aquilo que a gente dedica a maior parte da nossa vida, aquilo que nos move. Esse é o lugar de Deus nas nossas vidas. E qualquer outra coisa que tome esse lugar é um quê? Ídolo. A gente se torna idólatra, a gente pratica idolatria. Então muitas vezes a gente pode estar aqui na igreja, sabia? Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Às vezes você pode estar aqui adorando a Deus, acha que está adorando, mas muitas das vezes aquilo que te move é alguma outra coisa que não o amor para com Deus. Que perigoso isso, meus irmãos, que terrível. Mas eu quero, realmente o tempo passou, e eu quero só resumir aqui rapidamente algumas questões da adoração. Eu botei aqui como reencontrando a adoração, então eu vou passar bem rapidinho, né, para não tomar muito tempo para a gente concluir. Mas a adoração, meus irmãos, pede algumas coisas. Primeiro ponto que a adoração pede, olha só, regeneração. Não tem como, meus irmãos, aquele que não foi regenerado. O que é isso? Aquele que não foi transformado, aquele que não foi alcançado pela poderosa mão de Jesus Cristo, render um louvor a Deus. Ah, Rodrigo, você está na Bíblia? Está lá em Romanos, você vai entender. Paulo vai dizer, olha só, trocaram a glória de Deus pela glória do homem. Ou seja, eles rendem glórias a Deus, eles não adoram a Deus, eles adoram a si mesmos. E aí vai ter lá a lista de coisas que eles acabam fazendo, e Deus lhes entregou mesmo aos seus desejos como um juízo sobre a vida deles. Então, meus irmãos, aquele que não foi alcançado por ele não pode, ele não consegue render adoração. Por isso, meus irmãos, que é uma coisa que é extremamente necessária. Que cada uma das pessoas, a adoração não é uma criação humana. Você acha que é isso? Ah, não, o homem foi lá e aí questionou. Não, o próprio Deus colocou isso no coração do homem. Porque Deus criou o homem para a sua glória. Se criou para a sua glória, criou para adorá-lo. Então nós precisamos mesmo estar alinhados com a vontade de Deus. Salmo 40, 2 e 3, vou falar alguns salmos aqui, que o salmo é o livro da adoração na Bíblia. São cânticos de louvor. Se você quer adorar a Deus, se você está na sua oração, quer algumas palavras de inspiração para você, abra o livro dos Salmos, e lá você vai ver hinos de louvor a Deus. Então por isso que eu vou aqui rapidamente citar alguns salmos. 40, 2 e 3, falando de regeneração, olha só o que o salmista diz. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca, olha,
um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Quem está falando isso aqui mesmo? De conversa. Tirou do charco de lodo do pecado, daqueles ídolos no coração. Ele bota agora sobre uma rocha Jesus Cristo e bota um cântico novo. Algo que pode adorar a Deus, engrandecer o nome de Jesus. Meus irmãos, é necessário que nós sejamos regenerados. Mas vamos mais adiante. O que nós precisamos? Novo nascimento. Tem que nascer de novo. Aquele que é alcançado pela pregação do Evangelho, meus irmãos, ele, pela palavra de Deus, ele é regenerado, ele é possibilitado a ele dizer sim para Jesus. Mas é necessário sim e nascer de novo. A Bíblia nos fala, vamos lá, Salmo 142, 7. Tira-me da prisão, para que eu louve o teu nome. Justos me rodearão, pois me farás muito bem. Tira da prisão. Nós precisamos, meus irmãos, abandonar, meus irmãos. Aquele que está em Cristo, não há condenação sobre ele. Não tem mais, meus irmãos, o pecado, a verdade sobre a vida dele. Nós pecamos porque nós deixamos de olhar para Deus. Estou tirando isso da Bíblia. Olhar fixamente, firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. A partir do momento que você tira os olhos de Jesus, meu querido, pode ter certeza, a queda está diante de você. Não tire os olhos do Senhor, porque Ele te livrou e te deu uma nova vida. Vamos lá, o que mais? Eu tenho que chegar diante de Deus com humildade. Salmo 33, 25. A quem tenho eu no céu, senão a Ti? E na terra não há quem eu deseje além de Ti, Senhor. O que eu posso fazer por mim mesmo? Meus queridos, você não chega diante de exigindo coisas. Não existe isso. Você chega com o coração quebrantado, sabendo que Ele é aquele que pode te ajudar. E confiando que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Um detalhe, meus irmãos, eu tenho que falar. Nós precisamos chegar diante do Senhor, como se fala, sem máscaras, com o coração sincero. Como você pode adorar a Deus, irmãos? Ocultando os seus ídolos. Como você pode adorar a Deus se você não se abre? Necessário, meus irmãos, nós deixamos de lado todo o pecado, tudo que sutilmente nos rodeia, querendo nos dragar. Nós devemos, meus irmãos, olhar para Jesus com humildade, sem máscaras, confessando, meus irmãos, tudo aquilo que nós podemos ter caído. Esse é o segredo de uma adoração, meus irmãos, verdadeira, vitoriosa. O Salmo 19 vai falar isso aqui. Bem-aventurados que trilham o caminho da integridade, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, que buscam de todo o coração, que não praticam a iniquidade, mas andam nos caminhos dele. Tu ordenaste teus preceitos para que fossem diligentemente observados. Que é a palavra de Deus, que sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que observe os teus estatutos. Eu não ficarei confundido. Atentar teus mandamentos. Olha o louvor aqui, a adoração. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido as tuas ordenanças. Observarei os teus estatutos, não me desampares somente. Uma pergunta: como purificará o jovem seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. De todo o meu coração tenho te buscado, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Adoração, meus irmãos, ela pede, sem máscaras, então, pede santidade. Muitas das vezes, meus irmãos, nós vivemos uma vida assim, vamos lá, deixa eu usar uma expressão da minha avó, burocochô. Porque nós deixamos, meus irmãos, os ídolos e ganharem cada vez mais espaço. Mas é porque nós não aprendemos com o salmista. Eu já falei para vocês, mas vou repetir. Ele conversa com ele mesmo, por que está batida a minha alma? Perturbas dentro de mim. E quando das vezes nós chegamos, meus irmãos, talvez numa noite como essa, com o coração ele assim sufocado, com a tristeza que corrói lá no interior, e na nossa mente vem a culpa para nos derrubar, para dizer, olha, não tem mais jeito, não adianta, não, já é a 40ª vez. Mas, meus queridos, nosso Deus é aquele que santifica, meus irmãos, toda a iniquidade. O sacrifício de Jesus é suficiente para nos purificar e nos lavar de toda mancha.
Não importa, meu querido, o seu passado, não importa. É verdade que a consequência você vai ter que lidar, mas diante de Deus, em Cristo Jesus, você é totalmente limpo, santificado, justificado, aleluia, chamado filho e filha de Deus. Meus irmãos, que nós possamos viver essa vida de adoração. A adoração não é esse momento do culto aqui, meus queridos. Muitas das vezes você pode chegar aqui e pensar assim, poxa, hoje o culto foi tão mais ou menos. Pode ter certeza, foi seu coração. Mas se nós, diante de Deus, nos abrirmos totalmente, mostrarmos tudo que é aqui dentro, por mais vergonhoso que possa ser, pode ter certeza, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a mágoa, de todo o mal, dar uma vida, meus irmãos, com alegria, com paz, com esperança. E isso dá impulsionamento, força para louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Passei ali 5 minutos e pouquinho, mas vamos ficar de pé. Quero orar com você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero rogar a Deus para que o Senhor, meus irmãos, poderosamente venha sobre nós. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é um extraordinário. E quando nós chegamos diante dele, meus irmãos, nós chegamos com esse coração contrito. Aleluia. O profeta vai dizer, meus irmãos, que o Senhor Deus, Ele habita no seu alto e sublime trono. Mas tem uma coisa, Ele também habita, Ele mora, meus irmãos, com aquele contrito, humilde de coração. Aleluia. Deus quer fazer habitação em nós, meus irmãos. Talvez até hoje nós tenhamos vivido uma vida assim, de uma adoração intercalada. Deus nos quer por inteiro. Você trabalha, o seu trabalho é para adorar a Deus. Está aqui, Senhor, o que eu fiz. Está aqui, Senhor, o que eu não fiz. E muitos fazem, mas eu não fiz, porque é para a tua glória. Aleluia. Estudar para a glória de Deus, para adorar a Deus. Dizer assim, ó Senhor, está aqui essa nota. Está aqui, Senhor, concluído. É uma vida de adoração, meus irmãos. Aleluia. Talvez para você não tenha tanto peso, mas deixe o Espírito Santo de Deus trazer essa verdade no seu interior. Você vai mudar os seus relacionamentos. Não se namora só por namorar, não. É para adorar a Deus. Não se casa só para casar. É para adorar a Deus. Não se tem filho só para ter, não. É para adorar a Deus. Que tudo na nossa vida, meus irmãos, seja uma oferta de gratidão ao Senhor, nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Essa verdadeira adoração dos nossos lábios. Maravilhoso, aleluia. Eu quero, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, que Deus me leve a falar isso aqui. Que você entenda que em Cristo não há mais culpa. Entenda em nome de Jesus. Lembre daqueles que chegaram até o templo, o fariseu e o publicano. O fariseu, ele vem, sobe, ele bate no peito e diz, ó Senhor, eu não sou como esses aí fora, eu não sou como meu vizinho, ou fulano, não. Eu faço tudo certinho. Mas aí sobe o publicano. Nessa história que Jesus conta, sobe o publicano e diz, ele nem levanta a cabeça, meus irmãos. Aleluia. Coração humilde. Glória a Jesus. Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno, Senhor, da tua presença. Mas nós sabemos que é pela graça de Jesus Cristo, pelo favor de Deus, que nós fomos alcançados. Glória a Deus. Só o Senhor é Você Deus. tem acesso Aleluia. a Deus. Deus de maravilha. Como está a situação lá em casa? Está difícil? Você tem acesso ao Criador dos céus e da terra. Ele quer te levantar, Ele quer te dar força. Em nome de Cristo Jesus. Vá orando a Deus aí, vá orando a Deus. Vá orando. Conte para Ele todas as coisas. Você não está conseguindo vencer alguma coisa? Conte para Ele. Ele é poderoso. Ele é aquele que nos capacita. Você está desanimado? Ele é aquele que renova as nossas forças. Tem alguma doença, alguma coisa está perturbando, Ele é aquele que cura, porque sobre Ele foi levada as nossas enfermidades, do nosso pecado, da nossa culpa, do nosso erro. Ele é aquele que nos sara. Receba a cura em nome de Jesus. Receba essa mudança na sua alma, em nome de Cristo Jesus. Deus Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua bondade. Nós estamos, Senhor, diante de Ti neste lugar e clamamos, Senhor, que o Teu poder, o Teu amor seja com cada um de nós nessa noite. Continua, Deus, guiando os Teus filhos,
nessa adoração genuína, essa adoração verdadeira, não uma adoração, ó Deus, cheia de pretextos, uma adoração, Senhor, cheia de interesses, mas uma adoração, ó Deus, limpa, pura, de um coração que é grato por tudo que o Senhor fez, de todos os livramentos, de todas as bênçãos, de todas as vitórias, de o Senhor ter nos mantido de pé até hoje. Até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos ajudado. Que haja em cada coração essa certeza. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o Senhor continuará, ó Deus, cada um de nós guiando pelas veredas da justiça, na tua retidão. Em nome de Cristo Jesus pedimos que cada um seja abençoado poderosamente, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Amém.